Olá, cá estamos nós mais uma vez para um vídeo, desta vez ainda sobre Mercúrio, o planeta da comunicação, a nossa mente racional, e hoje sobre o que significará ter Mercúrio em cada uma das 12 casas. É, portanto, o último vídeo de Mercúrio. Antes de irmos já para lá, para Mercúrio nas casas, deixe-me pedir-lhe para deixar aqui o seu like, o seu joinha, para subscrever o canal. Muito obrigada pelas visualizações e já agora recordar-lhe o www.leonorwatson.com, está lá tudo. Vamos já para Mercúrio nas casas. Mercúrio é este senhor assim, é este símbolo, isto é Mercúrio, e sabemos que Mercúrio é o planeta da comunicação, sabemos que Mercúrio é a nossa mente racional. Ter Mercúrio em cada um dos signos significa como é que ele vai, no fundo, expressar-se. Um Mercúrio em Aquário, sabemos, está exaltado, pertencerá a alguém bastante racional. Um Mercúrio em Caranguejo é, pois, alguém com outro tipo de comunicação, uma comunicação mais intuitiva, mais empática, enfim. E agora o que significa ter Mercúrio em cada uma das casas, ou seja, em cada uma das áreas da nossa vida, porque já sabemos que cada casa representa uma área distinta da vida. Vamos aqui recordar, não é? O que é o mapa astral. Isto, portanto, é um mapa astral. Eu retirei-o do astro.com, que é um site maravilhoso. Temos, portanto, aqui as casas, não é? Isto são as casas, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, à volta os signos, e depois temos aqui os planetas a caírem em cada casa. Temos aqui o Neptuno, temos aqui o Urano. Vamos ver de que signo solar é esta pessoa? Ora, esta pessoa tem o Sol aqui, portanto, este é o símbolo do Sol. Está em Caranguejo, o Sol já está dentro de Caranguejo, Caranguejo começa aqui, portanto tem o Sol em Caranguejo, esta pessoa é do signo de Caranguejo, e na casa 7, portanto é alguém que está muito voltada para o relacionamento amoroso, para a necessidade de ter um relacionamento amoroso e de ser feliz nessa área da vida. E porquê? Porque a casa 7 é a casa dos relacionamentos, das parcerias. O Sol indica o nosso eu, a nossa energia vital, em Caranguejo. Caranguejo é muito voltado para os relacionamentos, sabemos que é regido pela Lua. Bom, sabemos que tem o Sol em Caranguejo na casa 7. Hoje vamos tentar compreender onde é que esta pessoa tem Mercúrio, que é o planeta da comunicação. Portanto, vamos aqui olhar, olha, Mercúrio, cá está, o símbolozinho de Mercúrio, em Gêmeos, portanto sabemos que é alguém que vai comunicar muito através da palavra. Há quem comunica através do silêncio, por exemplo, um Mercúrio em Escorpião comunica através do silêncio, mas já sabemos que é aqui alguém bastante que gosta muito de usar o verbo, falador, dinâmico, na casa 7, portanto é alguém que vai levar muita racionalidade para os seus relacionamentos. Bom, agora vamos então fazer a viagem de Mercúrio por todas as casas do zodíaco. Mais uma vez vou mostrar o símbolozinho de Mercúrio, ok? Cá está o símbolozinho de Mercúrio. Bom, então o que é ter um Mercúrio na casa 1? Sabemos que a casa 1 é a casa do ascendente, é a casa que indica o nosso destino, é a casa também do nosso corpo físico e, portanto, ter Mercúrio, que é a comunicação, que é a mente racional, na casa 1 significa ser alguém inquieto, vivaz, que está sempre alerta, é um comunicador nato, está na casa 1, não é? Na casa do eu, Mercúrio, a mente racional, na casa 1. Claro que se este Mercúrio estiver um pouco tenso, temos alguém com alguma energia nervosa, portanto, alguém cuja inquietação pode degenerar
em alguma hiperatividade. Claro que isto são, repito, leituras isoladas. É preciso verificar depois os aspectos, não é? Estas linhinhas verdes, azuis, vermelhas que faz aos outros planetas, os aspectos tensos ou harmoniosos que faz aos outros planetas. Há um vídeo aqui na galeria sobre isso, o que é um aspecto tenso, o que é um aspecto harmonioso, quais são os aspectos tensos, quais são os aspectos harmoniosos, enfim, toda essa informação já existe aqui na galeria, é ir lá ver, mas estava eu dizendo que tudo isto são leituras isoladas, mas de uma forma isolada. Mercúrio na casa 1 é alguém vivaz, inquieto, um comunicador nato. Claro que se estiver tenso será alguém um pouquinho nervoso, hiperativo. Bom, Mercúrio na casa 2. O que é que nós sabemos da casa 2? Que é a casa dos recursos financeiros, dos recursos psíquicos. No fundo é aquela casa onde nós vamos colocar em prática, vamos buscar os recursos para colocar em prática, melhor dito, o destino que é apontado lá atrás na casa 1. E, portanto, alguém com Mercúrio na casa 2 é alguém cujo seu grande objetivo é melhorar a sua situação financeira, muito virado para a aquisição, não é? Para adquirir bens, para ter mais e mais. Ora, com aspectos tensos, podemos ter aqui alguém que gasta mais do que aquilo que ganha, que arrisca demasiado e que até pode dar passos maiores do que as pernas. Pode ser, por exemplo, alguém, depende depois, de facto, do resto do mapa, mas pode ser, por exemplo, alguém com aptidão para ser um consultor financeiro, por exemplo, mas são leituras isoladas. Claro que temos que compreender depois de que forma é que ele está aspectado, se está harmonioso, se tem ali aspectos mais tensos e a que planetas, enfim, mas já sabemos que é um Mercúrio voltado para os recursos, portanto, porque está na casa 2, que é a casa dos recursos. Casa 3. A casa 3 é a casa das pontes, as primeiras pontes que estabelecemos com o mundo. Repito isto em quase todos os vídeos. Portanto, é a casa dos irmãos, é a casa dos vizinhos, é a casa dos tios, aquela família mais imediata, é a casa do pequeno comércio, das pequenas viagens, no fundo, das pontes que estabelecemos com aquele nosso mundo imediato. Isto é a casa 3. E, portanto, ter Mercúrio, que é a comunicação, que é a mente racional, na casa 3, é dizer que este Mercúrio está primeiro em domicílio na sua casa, porque casa 3 tem energia de Gêmeos e Mercúrio rege Gêmeos. Gêmeos e, como sabemos, Virgem também. Portanto, para já está na sua casa. Se estiver bem aspectado, se estiver harmonioso, pois é ouro sobre azul, porque vai ser um Mercúrio... portanto, é um Mercúrio, digo, que pertence a alguém criativo, imaginativo, que tem capacidade para executar trabalhos minuciosos, que se dá bem com os vizinhos, com a família, com os tios, com os irmãos, enfim, que consegue estabelecer boas pontes com aquele seu mundo mais imediato, mais à mão de semear. Claro que se este Mercúrio estiver tenso, terá dificuldade em todas estas áreas da vida, em expressar-se, em manifestar afeto ou em estabelecer pontos, por exemplo, com os irmãos, enfim. Mas se estiver harmonioso, estando na casa de Gêmeos, regendo Mercúrio Gêmeos, pois é uma boa colocação. Mercúrio na casa 4. O que sabemos da casa 4? A casa 4 é a casa da nossa infância, da estrutura da personalidade, da nossa família de origem. O planeta que cai na casa 4 é muito importante porque, no fundo, diz-nos como foi que a pessoa viveu a sua infância e, portanto, de que forma se estruturou, de que forma estruturou a sua personalidade. Bom, ora, Mercúrio, planeta da razão, da racionalidade na casa 4, significa que temos aqui alguém que na infância cresceu
num meio instruído, provavelmente com muitos livros à volta, ou então com pessoas que gostam de aprender, com pessoas que estão sempre aptas a aprender. Havia muita comunicação na família, portanto, muita atividade intelectual. Claro que se este Mercúrio estiver tenso na casa 4, teremos então aqui um ambiente já de discussão e mais belicoso, com uma energia nervosa que seria dispensável. Mas bem colocado, com aspectos harmoniosos na casa 4, é alguém que cresceu num ambiente de intensa atividade intelectual e, portanto, com muita propensão para aprender, para viajar mentalmente, para expandir-se. Mercúrio na casa 5. Sabemos que a casa 5 é a casa da expressão. É a casa dos escritores, dos atores, dos músicos, dos professores, dos pedagogos, dos filhos. É a casa da expressão. Ter Mercúrio na casa 5, se este Mercúrio estiver bem aspectado, vai obviamente enaltecer todas estas áreas. Teremos aqui excelentes atores, bons escritores, uma bela relação com os filhos. Claro que se este Mercúrio estiver mal aspectado, bom, então teremos aqui alguém um pouco orgulhoso, um pouco arrogante, que intelectualmente acha que está acima dos outros, mas harmonioso. É alguém que pode ser, por exemplo, um excelente professor, trabalhar com pessoas mais novas, ser um excelente pedagogo, portanto, é alguém com bastante sorte nos romances, porque a casa 5 também é a casa do romance. Enfim, passemos agora para a casa 6. O que sabemos da casa 6? A casa 6 é a casa do aperfeiçoamento pessoal. Portanto, é aquela casa da rotina, do dia-a-dia, é aquela casa que nos obriga a aperfeiçoarmos-nos porque obriga-nos a fazer aquelas coisinhas que não gostamos, como ir pagar a conta, como ir resolver este ou aquele problema, aquelas coisas que a gente não gosta de fazer, mas que tem que fazer. E é nesse caminho, lidando com a rotina e com o ritual, que vamos aprendendo e que nos vamos aperfeiçoando. E, portanto, ter Mercúrio na casa 6, que é a casa do servir, que é a casa da psicossomatização, é a casa dos stresses também, mas que é a casa, sobretudo, do aperfeiçoamento pessoal, a casa do trabalho. Ter Mercúrio na casa 6 é ter criatividade, é tentar resolver com criatividade todas estas coisas um pouquinho mais aborrecidas da casa 6. Portanto, é levar a comunicação, é levar a criatividade, é levar a inteligência para o plano da rotina, ajudando a resolver e a concretizar essa rotina de uma forma mais criativa. Isso é um Mercúrio harmonioso na casa 6. Se este Mercúrio estiver tenso, é alguém impaciente, ou seja, com muito pouca paciência para o erro do outro. E é alguém que terá uma comunicação difícil. É alguém que, por exemplo, diz uma coisa, mas aquilo que diz é entendido de outra radicalmente diferente, de uma forma radicalmente diferente. Enfim, Mercúrio na casa 7. Ora, Mercúrio é comunicação, é mente racional, e nós sabemos que a casa 7 é a casa do casamento, é a casa das parcerias, enfim, é a casa dos relacionamentos. Portanto, alguém com Mercúrio na 7 é alguém que vai atrair-se por pessoas vivas, inteligentes, comunicativas, tem muita necessidade de casar-se, de viver, de relacionar-se com pessoas inteligentes, com pessoas que possam sempre ensinar alguma coisa, às vezes com pessoas mais novas, pela jovialidade, pela ainda capacidade de estar sempre a aprender, e portanto é alguém que tem muita necessidade de levar a racionalidade para o plano dos relacionamentos, para o plano até emocional.
podem até ser bastante felizes porque têm a capacidade de resolver conflitos de uma forma rápida. Agora, claro que um Mercúrio tenso na casa 7 é alguém que pode ter ali uma certa tendência para o conflito, para a argumentação a seu favor e de acordo com as suas conveniências. Enfim, alguém que tem que ter muito cuidado a assinar contratos, porque sabemos que a casa 7 é a casa dos contratos e das parcerias. Portanto, um Mercúrio tenso aqui é para ter algum cuidado, é para observar com cautela, observar depois os aspectos que faz, a que planetas faz, não é? Quais são os aspectos tensos, a que planetas é que são lançados esses aspectos, e depois verificar o resto do mapa com bastante cuidado, claro. Mercúrio na casa 8. O que sabemos da casa 8? Mercúrio é a casa que tem... Perdão. A casa 8 é a casa com energia de Escorpião. Escorpião é regido por Plutão. Portanto, a casa 8 é a casa do secretismo, do segredo, das sombras, dos medos, da profundidade. Ter Mercúrio, a mente racional, numa casa de água, numa casa de Escorpião, é estarmos perante alguém muito profundo. É alguém que tenta dissecar através da mente racional as mais profundas emoções humanas. Portanto, Mercúrio na casa 8 é um caso sério. É a mente racional nos domínios de Escorpião, nos domínios da emoção profunda. É uma aprendizagem eterna. Obviamente, este Mercúrio em Escorpião pertencerá a alguém muito, muito calado, porque é alguém que é, obviamente, muito refletivo e que está sempre mais virado para dentro. Adora mistérios, adora a intriga, seria um excelente detetive, conhece a psique humana como ninguém. Claro que um Mercúrio tenso numa casa 8 é alguém propenso a desgostos naquilo que diz respeito à casa 8. As heranças, a vida mais íntima e, portanto, os relacionamentos, o lado mais íntimo dos relacionamentos, enfim, bem aspectado será alguém que terá sorte a todos estes níveis e uma mente muito, muito profunda. Uma mente racional que ao longo da vida fará as pazes com aquela mente mais inconsciente, não é? Que vem das casas de água, que vem das emoções. Mercúrio na casa 9. Sabemos que a casa 9 é a casa com energia de Sagitário, portanto Júpiter é a casa da expansão da consciência, da fé, da filosofia, do além fronteiras. Júpiter não gosta de fronteiras, dilui as fronteiras e, portanto, ter Mercúrio, a inteligência racional, na casa 9 é alguém que tem, obviamente, interesse por educação superior, pela filosofia, pelo estudo de religiões, por viagens longas, quer fazer viagens longas, aprender, estar em contacto com outras culturas, com o modo de viver de outros povos. Isto é um Mercúrio na casa 9 harmonioso. Obviamente será um ocultista porque tem fascínio por tudo aquilo que é mais sutil e não se explica com a mente racional, embora Mercúrio seja a mente racional, mas tem, lá está, fascínio pelo além fronteiras e, portanto, também dilui estas fronteiras, quer ir além de si próprio. Isto é um Mercúrio bem aspectado, harmonioso na casa 9, pois se estiver tenso, muito tenso, teria de estar muito tenso. Podemos estar aqui na presença de alguém um pouco leviano, frívolo, que não aprofunda grande coisa, mas teria que estar muito tenso. Mercúrio na casa 10. A casa 10 é a casa da visibilidade pública. Temos que ir sedimentando estes conceitos. Sempre que falo das casas, digo sempre as mesmas expressões para que estes conceitos sejam sedimentados, para conseguirmos mais à frente saber ler um mapa. E, portanto, a casa 10 é a casa da visibilidade pública, é a casa da carreira, é a casa dos nossos modos em sociedade e, portanto,
ter Mercúrio na casa 10, Mercúrio é comunicação, é ter um enorme dom de comunicação, é ter um enorme dom de oratória que é aceite, bem aceite pelos outros. Portanto, as pessoas sentem que a pessoa tem esse dom e querem, no fundo, conviver com ele, aceitam-no. Portanto, são pessoas inteligentes, são pessoas perspicazes, que estão sempre a tentar aumentar o seu conhecimento, a sua educação, o seu grau de instrução, muitas vezes de uma forma até autodidata. Se este Mercúrio estiver mal aspectado, então tenso, poderemos estar na presença de alguém demasiado ambicioso e que põe o status à frente dos princípios. De uma forma harmoniosa, se este Mercúrio estiver harmonioso, é de facto o dom da comunicação ao serviço da verdade, e aí sim é alguém cujos princípios serão sempre maiores do que o status. O status porquê? Porque a casa 10 é a casa de Capricórnio, tem energia de Capricórnio, é a energia do status, do topo da montanha. E, portanto, um Mercúrio bem aspectado na casinha do Capricórnio é um Mercúrio que tem o dom da comunicação e é um Mercúrio da verdade, do princípio da ética. Mas se ele estiver mal aspectado, obviamente veremos aqui o seu contrário, o seu lado sombra. Mercúrio na casa 11. O que sabemos da casa 11? Que a casa 11 é a casa do círculo dos amigos, do nosso círculo social, portanto, e das oportunidades que chegam através dos amigos. Isso é Mercúrio na casa, isso é a casa 11, perdão. Mercúrio, que é a mente racional na casa 11, é alguém que terá capacidade, terá o dom para atrair pessoas inteligentes, atrair os grupos certos e, através desses mesmos grupos, conseguir as oportunidades que precisa para concretizar os seus sonhos, sejam eles quais forem. Claro que se este Mercúrio estiver mal aspectado, teremos aqui alguém com amigos muito excêntricos, a pessoa também é um pouco excêntrica e pouco prática, e portanto aqui já não se verifica as tais oportunidades que se verificam quando este Mercúrio na casa 11 está bem aspectado. Mercúrio na casa 12. Temos aqui um caso sério. A casa 12 é a casa da reflexão, da meditação. Da mesma forma que tudo que cai na casa 8 cai para morrer e renascer, tudo aquilo que cai na casa 12 cai para meditar, para ficar confinado, para se transformar. Mercúrio é comunicação. Quando cai na casa 12, fica em silêncio. E, portanto, é aquela pessoa reservada, sagaz, sutil, mas calada. E que muitas vezes, quando fala, não é sequer bem entendida à primeira. E, portanto, Mercúrio aqui fica confinado, o dom da comunicação fica confinado. A comunicação tem que ser feita de outra forma, nem sempre com palavras. É um daqueles casos em que o silêncio falará mais alto até. Se estiver mal aspectado, se estiver tenso, a pessoa pode ter ali alguma neurose, porque precisamente sente que nem sempre expressa ou não tem como expressar aquilo que gostaria de expressar. O que é pedido a alguém que tenha Mercúrio na casa 12? Que muitas vezes observe, que muitas vezes aceite no plano da comunicação um plano secundário e que se transforme por aí, pelo silêncio. Bom, já fizemos a nossa viagem de Mercúrio pelos signos e agora de Mercúrio pelas casas. Terminamos aqui este nosso ciclo de Mercúrio. O próximo vídeo será sobre
o que é isto dos planetas pessoais. Terminamos hoje, aliás, os planetas pessoais com Mercúrio, os planetas transpessoais e aqueles que estabelecem a ponte, como por exemplo o Saturno e o Júpiter. Portanto, o próximo vídeo será sobre o que é um planeta pessoal, o que é um planeta social e o que é um planeta transpessoal e de que forma é que o que é que eles representam no nosso mapa e de que forma é que eles nos influenciam, estas energias nos influenciam. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada mais uma vez por cá voltar. E já sabe, www.leonorwatson.com. Clique, deixa aqui o seu joinha e subscreva o canal. Até à próxima!